Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje eu estou aqui no estúdio 3, tá? Para conversar um pouquinho com vocês sobre O Mandaloriano, sobre a terceira temporada e o sétimo episódio intitulado Espiões. Gente, mais um episódio bom, embora seja um episódio com altos e baixos, tá? Ele começa muito bem, fica meio morninho no meio, tá? Mas no final ele esquenta de novo. Qual é o fator, né, que faz o episódio ser bom no início e no fim e ficar mais ou menos no meio, tá? Tudo isso se resume a uma palavra: Império. Tudo isso se resume a um personagem, Moff Gideon, né? O nosso querido Moff Gideon, nosso querido e amado Moff Gideon, né? O maior vilão da era Jon Favreau, né? No caso, aparece novamente, tá na série, né? E é muito interessante a gente ver o início do episódio porque ele está falando com outros imperiais que estão em várias áreas diferentes, tentando articular uma volta, tentando articular um golpe para cima da Nova República. Então a gente vê, por exemplo, o comandante Hux, né, que seria uma ligação com a Primeira Ordem. A gente vê, né, o Capitão Pelon, não, acho que se fala assim, né, que é o braço direito do Tron, né, no caso, que está dizendo continuamente que o Tron vai voltar, mas o pessoal fala, pô, mas esse cara não volta, coisa e tal. E a gente já sabe que, né, o Tron aparece no trailer lá da Ahsoka Tano, na nova série da Ahsoka Tano, né? Ele tá inclusive a cara do Elon Musk, né? Aí a gente fica com mais medo ainda disso quando a gente vê esse camarada ali, ele fica muito mais demonizado, né, com a cara do Elon Musk, né, no caso, né? E aí você está vendo, né, esse canon se articulando, esse canon se montando, né? A gente está vendo o Jon Favreau e o Dave Filoni pegando ali os episódios 7, 8 e 9, né, que foram feitos pela Disney, pegando aquela trilogia do Timothy Zahn, que é considerado os verdadeiros episódios 7, 8 e 9, e ele está tentando aglutinar tudo isso. Mas qual é o objetivo principal dessa reunião? O objetivo principal dessa reunião é que os imperiais estão falando, né, que Mandalor está sendo, vamos dizer assim, retomada, né, no caso, tá? As duas facções inimigas, né, de Mandalor estão se juntando para poder voltar a Mandalor, para poder voltar a fazer com que o planeta seja deles, né, no caso, né? E eles precisam tomar uma providência com relação a isso, porque isso vai ser muito prejudicial para os imperiais caso Mandalor volte a ser, entendeu? O que era antes, né? Por um outro lado, você está vendo, né, a Bo-Katan Kryze, né, voltando com aqueles Mandalorianos que ela conseguiu arregimentar, que eram Mandalorianos inimigos, né, e conseguiu juntar as duas tribos que eram inimigas e ir para Mandalor, no caso, e eles começaram a explorar o planeta, né, e essa foi a parte que a gente pode dizer que foi uma parte um pouco mais morosa, um pouco mais maçante, um pouco mais cansativa, entendeu? Mas a gente vai acompanhando, né, esses Mandalorianos aí, tentando voltar, né, a tomar o controle, né, do planeta, né, que eles tinham perdido no caso. O problema é que eles acabam, né, caindo numa emboscada, né, organizada pelos imperiais, organizada pelo próprio Moff Gideon, né, e a gente descobre que os imperiais estão usando roupas, né, estão usando trajes militares, né, feitos de metal Beskar, né, ou seja, eles estão usando a tecnologia mandaloriana, né, para poder reforçar o exército deles, para poder derrubar a Nova República, né, e o nosso próprio Moff Gideon tem agora sua roupa de mandaloriano, assim como todos os outros, né, como todos os outros soldados dele. E ele disse, inclusive, que ele vai ser clonado, né, para vários Mandalorianos, para esses clones dele utilizarem essas roupas de Mandaloriano. Então você imagina vários clones, né, do Moff Gideon andando por aí com roupas de Mandaloriano. Vocês não imaginam o estrago que não vai ser feito nisso, né? Os Mandalorianos, eles acabam ficando presos numa emboscada, né, no caso, né? O nosso Din acaba pagando o pato, que ele acaba sendo aprisionado, né, pelo Moff Gideon, né, enquanto os outros ficaram cercados lá, inclusive a Bo-Katan Kryze, né? Ficaram cercados num outro compartimento, podemos dizer assim. E aí ela tinha que devolver, né, o sabre negro para o Moff Gideon, só que ela não fez isso e eles acabaram fugindo, né? Ela furou lá a porta onde eles estavam trancados lá e com
com o sabre, né? E eles acabaram fugindo, o episódio ele meio que termina dessa forma, né? Então a gente está vendo aí o Império, num primeiro momento, construindo o cânone, né? Muito interessante você ver essa coisa do comandante Hux, né? Ainda o comandante Hux, do capitão ou general Pelael, eu não me lembro agora qual era a patente dele, né? Que também tem a ligação lá com o Grão-Almirante Thrawn, né? No caso, né? E a gente vê o Moff Gideon também juntando, né? Arregimentando essa galera, né? E é muito interessante ver que Mandalor tem uma base imperial, né? Tem uma base imperial onde esses trajes estão sendo montados, né? E esses trajes estão e você tem vários ali cruzadores imperiais, né? No caso, né? Você tem vários caças imperiais ali, né? Para poder justamente ser montados no caso. Então, por isso que Mandalor seria, se ela voltasse a existir, ela seria um perigo, né? Para esses planos imperiais, e é por isso que aquela nave de transporte que tinha o Moff Gideon que estava indo ao julgamento estava com marcas, né, de armas mandalorianas, né, porque eles usaram essa tecnologia mandaloriana, esses imperiais usaram essa tecnologia mandaloriana, né, para organizar um exército, para começar a se remontar, né, para atacar a Nova República. Que fim que isso vai levar a gente não sabe, né, se seguir, né, o cânone dos episódios 7, 8 e 9 que a gente viu da Disney no cinema, né, essa Nova República obviamente vai estar com os dias contados, né? Mas a gente ainda tem que ver como é que vai acontecer, o que vai acontecer. Num primeiro momento a gente está vendo, né, o Din preso, né, os Mandalorianos fugindo, né, sendo postos para correr, e toda uma infraestrutura imperial montada em Mandalore, né? Então, quer dizer, o episódio ele terminou de uma forma muito sombria, de uma forma muito complicada, mas realmente foi um episódio bom, né? Como eu falei para vocês no início e no fim, em virtude desta presença do Império aí, né? Sacudindo e abalando as estruturas, né? E esse foi o grande barato da história. Agora aquela coisa de, vamos recuperar Mandalore, vamos procurar a Grande Forja, não sei o que, coisa e tal. Tudo isso fica um pouco menor, né? Quando você vê, né, os imperiais aparecendo ali. Você vai ter também, né, o robô IG-11, né? Agora uma versão IG-12, né? Que é pilotável, vamos dizer assim. E o nosso Grogu, que sempre ficava andando no colo lá do Din, né? Aquele bonequinho que ficava andando para cima e para baixo no colo do Din, que o Din tinha que botar debaixo do braço e ficar andando com ele para cima e para baixo, né? Agora não, agora ele tem um robô lá para ficar pilotando, né? E é muito interessante, né? Que o robô só fala não ou sim de acordo com os comandos do Grogu, né? O Grogu adorou ficar no robô, né? Teve uma hora que 2 Mandalorianos lá das tribos inimigas começaram a brigar, né? E o próprio Grogu parou a briga, né? Ele falou, não vão continuar a brigar, não. E é um robô, uma máquina, né? Muito mais forte, né, do que os 2 Mandalorianos lá que estavam brigando. Essa foi a outra coisa interessante do episódio. Mas nada mais interessante que a presença do Império, nada mais interessante do que a presença do Moff Gideon, nada mais interessante do que você juntar esses universos da Primeira Ordem e do Gromit Strong, né, no caso, né? Muito interessante essa parte, né? E é uma construção de cânone que a gente está vendo, né, nessa parte imperial, né? Nessa parte pós-retorno de Jedi, que Guerra nas Estrelas está montando agora um cânone que ela nunca teve a oportunidade de fazer isso de uma forma mais aprofundada, né? A menos que você pegue a literatura, que você pegue os legends da literatura, né, que não eram considerados cânone, né? Mas agora a Disney está montando um cânone, né? E bebendo muito da fonte de Legends, né? Porque o Grande-Almirante Thrawn, né, o personagem Legends por excelência que acabou sendo canonizado, né, no caso, tá? Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? E numa outra oportunidade a gente conversa mais sobre Mandaloriano aí, que agora, né, a coisa ficou interessante, né? Se essa história estava um pouco fragmentada aqui, fragmentada ali, com pequenas histórias que pareciam não ter ligações umas com as outras, né? Esse elemento imperial agora veio para dar uma aglutinada na coisa e ficou bacana, tá certo? Então, a gente conversa numa outra oportunidade aí, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.